Olá, pessoas, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez para mais um vídeo e dessa vez eu vou concluir a franquia de Shrek. Concluir a franquia falando sobre Gato de Botas 1 e 2. Sim, vai ser aí os dois no mesmo vídeo. O Matheus ia fazer comigo, mas a gente resolveu mudar um pouquinho os planos, tá? Que ele vai fazer outro vídeo e eu daí fiquei para fazer esses aqui. Ele vai ficar com outros dois filmes, né, pra fazer. Eu ainda tô no meu horário de café, tá? Tá? Enfim. Gato de Botas 1, vamos começar falando, né? Vamos contar a história de como surgiu o Gato de Botas, né? Mas o filme começa, na verdade, com o Gato de Botas indo pra roubar os feijões mágicos, né? Eu já vou pulando pra essa parte, porque o vídeo não vai ser tão comprido quanto eu queria. E eu tenho dois filmes pra falar, então vamos resumir o máximo que eu consigo aqui. Tá? Vai ser detalhado e resumido ao mesmo tempo. Deu pra entender? Deu pra entender. Beleza, se deu pra entender, beleza. Um monte de coisa nos meus olhos. Reflexo, vai ficar reflexo. O Nutboss tá atrás dos feijões mágicos, né? Que é uma coisa que ele tem desde criança, que vai ser contada a história dele, que ele conta pra Kitty mais pra frente. Que ele tá atrás dos feijões desde criança, ele e um ex-amigo dele, né? Um antigo amigo dele que ele tinha, que é o Humpty Dumpty. Enfim. E nisso tem outro gato ali tentando pegar os feijões mágicos, meio que tem uma briga ali, eles vão de uma perseguição. O casal que tá com os feijões mágicos, que é um casal muito do esquisito, né? Enfim, é um casal muito esquisito, o cara tá com os feijões mágicos presos na mão dele, uma caixinha presa na mão dele. Não se pega. E nisso, os dois são o gato de botas e esse outro gato, que a gente não sabe quem é ainda. Então vão atrás, eles meio que começam uma perseguição e eles não conseguem pegar os feijões mágicos. E daí um meio que fica culpando o outro e eles começam uma perseguição ali que o gato de botas ficou puto porque outro gato atrapalhou ele. Eles acabam entrando no esconderijo com vários outros gatos e meio que começa uma briga de dança ali, que é muito legal essa cena. Eu gosto muito, eu acho esse início de filme muito divertido, tá? Eu acho isso bem divertido. Eu pulei direto pra parte que o gato indo atrás dos feijões, né? Mas na verdade tem todo que ele tá no bar lá, que ele ouve a história da dança dos feijões mágicos. Mas enfim, vamos direto, porque eu gosto dessa cena da dança. Eu me divirto, cara. Tem gente que não gosta desse filme, mas eu me divirto muito assistindo esse filme. E o gato meio que apela ali na briga e bate com o violão na gata, revelando ser uma gata que é Kitty Patamansa, né? E modéstia à parte, vira minha personagem favorita do filme. Vira minha personagem favorita. E eles ali discutem, e a Kitty meio que atrai ele ali e é revelar que a Kitty tá atrapalhando com o Humpty Dumpty, né? E o gato fica furioso ao rever o Dumpty, né? O Humpty Dumpty. Pingo, agora? Sério? Acho que isso foi um sim. Ai, alguém ligou o cachorro. Enfim. E tá resmungando ainda. Enfim. E daí o gato, resolve com o culpado que não vai trabalhar com o Humpty, ele não vai ajudar o Humpty, ele vira as costas e vai saindo. O Humpty meio que manda a Kitty atrás do gato, tipo, convence ele, usa o seu charme felino e convence ele a ajudar. Sossega aqui, deixa os bichos na rua. Tem gato do vizinho, ele fica coando pros gatos do vizinho. E não sei se eu posso com isso, gente. Misericórdia. Enfim. A Kitty vai e pergunta e ela questiona o gato por que ele tem tanta esse ódio do Humpty e o gato resolve contar a história de vida dele.
E a Kitty fica bem assim, história, vida, e ele senta, gata. Senta que lá vem a história. E ele conta que numa época de muita seca, que ele estava muito faminto, ele acaba sendo levado até San Ricardo, né? Que é a casa dele. E ele lá ele acaba parando num orfanato, onde a mama do orfanato adota ele, bem dizer, né? E ele começa a conviver com outras crianças, assim, lá que ele conhece o Humpty. Humpty, ele tinha um sonho, assim, que ele queria ser grande, e ele tinha um sonho de achar os feijões mágicos, por causa da gança que botava ovos de ouro, né? Imagina, ovos de ouro, né? E o gato começa a ver que o Hamlet sempre tinha ideias muito mirabolantes, invenções muito malucas, assim, e muita gente tratava ele como estranho. Por isso que ele era mais afastado de todo mundo, sabe? E o gato meio que se aproxima dele, defende ele dos outros meninos. E eles meio que fazem um pacto ali um pacto de amizade, e eles resolvem se ajudar. O início era só meio que brincadeirinhas e começa a evoluir, eles começam a roubar, eles começam a fazer coisas ilícitas, eles estão sempre se metendo em crenca, assim, estão sempre se metendo em crenca. Até o gato fazer. Eles estão ali conversando depois de ter sido repreendido de novo pela guarda, né? Pelo chefe da guarda lá, o capitão da guarda. E eles estão atirando pedrinha, só que eles acabam sem querer soltando um touro na cidade que ia pegar e ia matar a mãe do comandante. Comandante da guarda. Matar a mãe do comandante. O gato, vendo aquilo, ele age e salva a mãe do comandante. Ali ele é consagrado o gato de botas. É ali que ele recebe as botas, ele recebe e ele começa a fazer o bem, ele começa a mudar, ele começa a fazer justiça ali. Meio que se torna o herói de San Ricardo. Por enquanto, ainda. E o Humpty, vendo que está sendo deixado de lado por isso, não aceita. Ele engana o gato, dizendo que está devendo dinheiro pro menino azul. O gato fazendo o gato levar ele até o banco de São Ricardo. E lá ele rouba o banco e o gato que acaba sendo pego pelo comandante junto com o Humpty. E ali eles acham que o gato desonrou as botas dele e está roubando o banco. O gato acaba se desesperando, eles vão e acabam tentando fugir, mas eles acabam caindo na ponte. O gato deixa o Humpty ali, por causa do sentimento de traição, ele deixa o Humpty ali e se joga da ponte. Ali é a última vez quando eles se veem. E o Humpty fala, você também me deixou sozinho, questiona. O gato ele tá aqui ainda com aquele sentimento de traição que ele não aceita. Mas daí ele concorda ali, ele acaba concordando em ajudar a pegar os ovos, os feijões mágicos, né? E nisso eles montam toda a orquestra, todo um plano. Orquestra todo um plano pra pegar e conseguir pegar os feijões mágicos. Eles vão com uma carroça atrás do casal. Eles conseguem pegar, entrar na carroça e com a Kitty patamansa, já que ela não tem as garras, né? Que é quando a Kitty conta a história dela depois pro gato de botas, né? A história da Kitty é até pesada, assim, com um gato, né? É até pesada porque ela conta que ela era de uma família muito bondosa, muito amorosa. Ela só não sabe se ela pegou pesado demais com o hamster, o que foi que aconteceu, que arrancaram as garras dela. Por isso que Kitty patamansa, já que ela só tem a patinha fofinha dela. Eles conseguem prender o casal e pegar os feijões mágicos. Depois eles levam um tempo até encontrar o lugar perfeito para plantar os feijões mágicos. Eles conseguem, o pé de feijão realmente cresce e eles conseguem entrar no castelo do gigante. E é meio que uma atmosfera muito sinistra até. O desenho tem uma atmosfera muito sinistra, o castelo do gigante. Ele não é mostrado, o gigante não é mostrado, mas é dito como se ele fosse meio que um monstro, assim dizer, o gigante. E eles acham não uma gança, né? Eles não acham uma gança, eles acham um pintinho, um filhote um patinho, um gancinho, que bota os ovos de ouro. Eles pegam esse filhote, conseguem fugir do castelo, conseguem fugir do castelo
E eles comemoram, fazem uma festinha ali entre eles, comemoram que eles conseguiram a gança de ouro, a gança que põe os ovos de ouro. E nisso, o gato meio que tá gostando da Kitty, que eles têm essa relação, eles meio que começam a gostar um do outro. Só que tem alguma interação esquisita, né, entre a Kitty e o Humpty. Fica meio suspeito, assim, o que tem. Não é dito se o Humpty tem, não é mostrar se o Humpty tem ciúme, a gente fica meio assim quando é mostrado. Até que o gato apaga, acorda no outro dia, cercado de abutres, urubus, e todo mundo sumiu. Pelo que parece, o casal voltou, levou a Kitty e sequestrou a Kitty e o Humpty. O gato fica desesperado, vai de atrás e segue os rastros até San Ricardo. E lá ele descobre que é tudo um plano do Humpty, que o casal estava trabalhando com o Humpty, que era tudo um plano do Humpty para ele dominar San Ricardo de novo, ele fazer o sonho, completar o sonho dele e tomar San Ricardo para ele, já que todo mundo estava envolvido. Ele paga todo mundo, até a mama do gato, mesmo não concordando, recebe um ovo de ouro, assim. E dá pra ver na expressão dela, que apesar de ser um desenho meio antiguinho, né? A expressão dela mostra o quanto que ela não concorda com isso. O gato é o que mais pega o gato é que a Kitty também sabia disso desde o início. E o gato é preso, né? Ele é retirado das botas dele, ele é preso. E a Kitty acaba se sentindo mal porque ela também gosta do gato. Vai ajudar ele e solta ele da prisão. E lá, não, sem contar que tem um easter egg, que é o Ju, quem tá preso na prisão lá, junto com ele, é o João do Pé de Feijão. Que foi o que trocou a vaca pelos 3 feijões mágicos. Enfim. E ali o gato mesmo que descobre que, na verdade, aquela era o filhote da gansa. A gansa, que era a mamãe gansa, tava indo pra atrás do filhote dela e ia destruir São Ricardo por causa disso. E o gato fica assim, que ele tem que salvar São Ricardo, ele tem que salvar todas as pessoas que estavam, por mais que ele tenha sido traído por algumas dessas pessoas, ele tem que salvar aquele lugar. A Kitty solta ele, eles vão de atrás, ele chega até o Humpty, ele fala tudo pro Humpty, tipo, você vai destruir tudo isso aqui. A gansa tá vindo, a mamãe gansa tá vindo, todo esse lugar vai ser destruído. E o Humpty, ele consegue convencer o Humpty a ajudar ele uma outra vez. Eles meio que tudo que aconteceu entre eles ali, o gato consegue resolver naquele momento. Eles fala pro Humpty que ele tava sentindo, como é que ele tava. E o Humpty concorda em ajudar. A gansa vem pra cidade, começa a atacar todo mundo, que ela tá atrás do filhote dela. O gato e o Humpty dão um jeito de atrair a gansa, só que infelizmente nesse final pra conseguir, né, pra tentando salvar o filhote da gansa, porque se o filhote da gansa morrer, ela destrói tudo. Que eles estão para cair da ponte que quebrou. O Humpty se sacrifica. E é uma cena muito. Assim, para quem não entendeu, quem olhou uma vez o Gato de Botas 1, reassiste, presta bastante atenção, porque a simbologia do final desse filme é muito grande. Porque o Humpty, ele é um ovo, né? Ele é um ovo. E quando ele morre, cai e quebra, é revelado que por dentro ele era um ovo de ouro. E essa é uma cena muito simbólica que pega muito forte, porque apesar de tudo que o Humpty fez, de ter enganado o gato, de ter traído o gato, ele não era ruim. Isso foram as circunstâncias, as escolhas dele e as circunstâncias que ele estava que tornaram ele aquilo que ele era, que fizeram ele tomar as decisões erradas. Mas por dentro ele era um ovo de ouro, ele tinha um coração de ouro, entende? O gato devolve o bebê pra gansa. Ele salva São Ricardo, se tornando o herói de São Ricardo. E assim terminamos esse filme, o primeiro filme. O vídeo vai acabar ficando longo. Tentando resumir o máximo que eu posso, gente. E com aí acontece, né? Esse é o início, depois acontece o Shrek, os outros filmes que a gente tem, né? Que a gente conhece. Que é o Shrek 2, acho, o outro Shrek. E a gente aí conhece a trajetória do gato, né? Aí vamos para o filme 2.
E, meus amigos, quando esse filme lançou, quando começou a vir pra lançar esse filme, eu vou dizer que eu não dava nada pra esse filme. Eu tava com muito medo deles estragarem Gato de Botas. Porque eu e o Matheus, a gente gosta muito do Gato de Botas, assim. Tem gente que prefere o Burro, eu e o Matheus, a gente prefere o Gato de Botas. E esse filme é um dos meus, da franquia Shrek, ali é um dos meus favoritos. E quando foi pra lançar o 2, eu fiquei com muito medo deles estragarem Gato de Botas. E eu mordi a língua. Esse filme é muito bom, cara. Começamos, né? Porque o Gato de Botas é meio que um fora da lei pra as pessoas grandes, né, que tem muito poder, ele é um fora da lei. Para as pessoas da cidade, o povo ali, ele é um herói. Mas conforme o tempo vai passando, que nem a música, os primeiros trechos do filme já conta, que ele fazendo festa lá na casa do prefeito, ele se tornou um herói muito arrogante, um herói que só ama a si mesmo. O Gato de Botas se tornou, é que nem ele fala, o gato que ri o herói que ri na cara da morte, ele ri na cara da morte, né? Ele começa acordando, que ele já começa, né, de um jeito muito peculiar o filme. Ele já começa lutando, ele tava ali fazendo uma festa, daí ele acorda o gigante Delmar, ele derrota o gigante, e a animação nesse início, nessa luta, só nesses primeiros trechos a animação tá impecável, tá linda a animação, tá muito fluida e tá muito bonita a animação. Tá o veneno, né? Enfim, e ironicamente, quando ele derrota o gigante Delmar, o Gato de Botas morre. E daí vem, ele acorda no veterinário, meio veterinário, barra médico, barra cabeleireiro, barra bruxo, barra tudo um pouco. Que eu acho que não tem muita gente pra trabalhar nessa cidade. Que ele acorda e ele fala, o médico fala, você morreu, Gato de Botas. E o Gato de Botas ri, dizendo, morte, eu rio da cara da morte, viu? Ele dá risada e fala, viu, eu ri. É, porque gatos têm 7 ou 9 vidas. São 9 vidas, eu acho que ele tem. Enfim, são 9 vidas. Vai ser 9 vidas agora. E ali o fala e ele pergunta quantas vidas ainda te restam. E o gato fala, eu não sou muito bom de matemática. Ele começa a falar às vezes que ele morreu e tudo. O médico olha pra ele assim, cara, tu tá na tua última vida. Nesse momento, se tu morrer, morreu, tu não volta. Né? Tipo, mostrado do jeito que ele, depois do que aconteceu, ele ficou muito, como eu posso dizer, querendo, que nem eu falei, ele ficou muito arrogante, ele não temia mais morrer. Sendo que ele não dava valor nenhuma para as vidas que ele tinha, ele não estava dando valor para essas vidas e por causa da arrogância dele. E o médico, olha, eu te aconselho a você se aposentar. Tá aqui, toma esse número aqui pra Mama Luna, né? Ela é uma senhora que adora gatos, ela vai te acolher, vai a um lugar seguro. E o gato fica meio assim, eu não tenho porquê, né? E aí, depois ele sai dali, ele vai pra um bar pra beber leite. Pra beber, pra beber leite. E vem a cena. Nossa, eu me arrepio só de lembrar. Que é o assobio. A gente escuta só a primeira. A primeira coisa que a gente escuta é o assobio dele. Que aparece o lobo, né? Começa a falar com o gato de botas. Fala, eu te sigo há bastante tempo. Gato de botas, com essas botas, o chapéu. Eu queria um autógrafo, será que você pode assinar aqui? Ele bota um cartaz de recompensa do gato na mesa. E o gato ali, ele é um caçador de recompensas. E ele fala, pois é, ninguém nunca conseguiu escapar de mim. O gato, eu não sou todo mundo, tá? Eu rio da cara da morte. E o lobo responde, eu tô sabendo. E nisso eles vão ter uma luta, o gato vai atacar e com um movimento que o gato nem vê, a espada dele é arremessada pra longe
pelo lobo. O lobo tá ali tranquilinho, bebendo a bebidinha dele. O gato vai atacar e o lobo meio que desvia e vai meio que debochando dele. Quando ele vai fazer um dos ataques principais dele, o lobo segura ele e fala: você não está fazendo jus à lenda. É a primeira vez que aparece os... Quando o lobo ataca, é a primeira vez que a gente vê sangue numa das animações de DreamWorks. Se eu não me engano, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê sangue. E é a primeira vez que a gente vê um medo tão explícito assim no Gato de Botas. É a primeira vez que a gente vê que ele se arrepia, que nem... Ele é um gato, né? E ele se arrepia inteiro e ele sente o medo. E é quando ele deixa a espada dele pra trás, com o lobo dizendo: pega a espada. Pega a espada. E o Gato de Botas, pela primeira vez, foge de uma luta. Ele sabe que o lobo vai vir de atrás dele de novo. Se ele é um caçador de recompensas, vai continuar vindo atrás dele. E ele resolve ir pra Mamaluna, que é onde ele vai ficar. Que é onde ele resolve se aposentar. Ele vai, faz tipo um funeral, porque seria... que é bem simbólico também, que ele está enterrando a lenda Gato de Botas. Ele está enterrando uma grande parte dele, que é a lenda, né? E aí ele se aposenta, ele meio que não... Como ele passa muito tempo falando na língua humana, né? Ele é irônico também, né? Ele meio que não consegue se adaptar muito bem no início, mas conforme o tempo vai passando, que a gente vê que o tempo vai passando por causa que a barba dele vai crescendo. E não fica explícito quanto tempo ele tá ali, se são dias, semanas, meses que ele tá ali. Só que ali ele conhece o Perito, que é um cachorro fantasiado de gato que vai ali pra roubar comida. Um perito é aquele que vê o copo sempre cheio. É aquela pessoa sempre que vê, sabe, sempre alegre, uma pessoa sempre positiva. Não sei se é uma pessoa que você tem na sua vida, tá bem? Uma pessoa sempre positiva, sempre alegre. Nunca vê o lado ruim das coisas, sempre vê o lado bom. E ele se apega ao gato e fala: vamos ser amigos. O gato não. Que ele é o gato meio mal-humorado, né? O gato não quero. Não quero ser amigo. Eu tô cansado, não quero. E ali quem tá atrás do Gato de Botas é a Caixinhos Dourados e a família Urso. Sim. Caixinhos Dourados e família Urso estão nesse filme. Que tá atrás do Gato de Botas. Eles vão atrás lá. E eles conversam e acabam encontrando com um lugar cheio de gato, né? Que a mama dos gatos é meio louca também. E eles vão, procuram, começam a catar o Gato de Botas. Como o Gato de Botas tá com barba, ele não é reconhecido, né? E ali o Gato de Botas escuta por que eles querem. Eles queriam alguém, eles querem o Gato de Botas porque eles precisam de alguém pra roubar o mapa que está em posse do Joãozão Trombeta. Sim, também. Que essa história eu nunca tinha ouvido antes, tá? Primeiro eu fiquei sabendo dela pelo Gato de Botas, que é Joãozão Trombeta das Tortas lá, enfim. Uma história meio esquisitinha. Que eles precisam de alguém pra roubar esse mapa da Estrela dos Desejos, Joãozão Trombeta. O gato ia escutar que a Estrela dos Desejos concede qualquer... E o gato já monta o plano: eu posso pegar, roubar esse mapa, ir até a Estrela dos Desejos e eu peço pra ter minhas vidas de volta. Plano perfeito! Não preciso mais ter medo do caçador. Vou estar na minha última vida. Ele vai, desenterra, pede pro perito acabar indo junto com ele, mesmo ele não querendo. Desenterra a lenda de volta, ele veste, fica com aquela barba horrorosa. É meio skin, meio esquisita. Fica. E ele vai até a fábrica de torta de Joãozão Trombeta. O perito vai junto, mas ele não querendo, obviamente. E ele consegue invadir o lugar, só que ele descobre que é as irmãs Metralha, as irmãs lá estão levando o mapa pro Joãozão Trombeta. E o Joãozão, ele coleciona, aqui tem várias referências, tanto da Disney, tem várias referências, assim, de coisa mitológica, assim, porque o Joãozão Trombeta, ele coleciona vários itens do conto de fadas. Então ele tem a mão do Eldorado, se eu não me engano, que é aquela que transforma todo mundo
em ouro, que é o que ele dá para as irmãs. Ele tem chifres de unicórnio, ele tem... É a máquina de lavar. Ai, que horror. Ele tem os chapatinho. É chapatinho. Tem o sapatinho da Branca de Neve. Meu Deus! Da Cinderela. Ai, eu tô pior com a Lonzoca, olha. Tem o sapatinho da Cinderela, tem o bolo e a bebida da Alice. Tem a bola de cristal que aparece também. Tem um monte de coisa. Tem o tapete mágico do Aladdin. Tem um monte de coisa. Tudo de contos de fada que a gente conhece. E o gato olhando isso aqui, tá, eu tenho que ir, eu tenho que pegar. E ele consegue descer o baú onde tá. E ele abre o baú pra pegar o mapa. Ele pega o mapa, só que ele não esperava que dentro do baú estaria quem? Claro, a nossa linda, maravilhosa Kitty Patamansa. A Kitty ataca ele, né, pra pegar, e ali eles reencontram, né, reencontro depois e alguma coisa já começa desde Santa Coloma, que eles não se veem desde Santa Coloma. E a gente fica, o que aconteceu em Santa Coloma? Meu Deus. O que deu pra esses dois se separarem assim depois? Porque tinha uma química tão boa entre esses dois no último filme. Nunca chipei tanto um casal animal na minha vida. Pois é. O que deu em Santa Coloma pra esses dois se separarem? Enfim. E daí, só que daí também a Caixinhos Dourado e a família Urso aparecem ali também. Olha pra Kitty, olha pro gato. O que vocês dois estão fazendo aqui? Que a Kitty também tinha sido contratada, né? E pra isso aqui, a Kitty falou que tava. Kitty falou que tava num retiro espiritual. Essa cena é bem engraçadinho. Tipo, você tava num retiro espiritual. Namastê. E você tava morto. Revivi. Essa cena é muito engraçadinha. Essa cena é bem engraçadinha. E ali começou a perseguição entre todo mundo. Né? O Joãozão percebe o que tá acontecendo, começa a perseguir, ir de atrás de todo mundo, que ele quer o mapa de volta, obviamente. Que ele também quer fazer um desejo. Todo mundo quer fazer um desejo, todo mundo quer a estrela dos desejos. E a Kitty e o gato. Calma aí. Tem um intruso nas gravações. Pink foi tosado. Depois. Filho, filho da pata. Depois de tanto tempo ele foi tosado. Sim, olha que coisa linda. Carinha de velho. Tadinho. E daí, a Kitty acaba se juntando com o gato. Ela fica meio desconfiada também do perito. E enquanto eles estão fugindo. Obrigado. Quando eles estão fugindo, o gato olha pra trás e vê o lobo de novo. Como se dissesse que eu tô sempre atrás de você, tô sempre vigiando e atrás de você. Ali o gato já dá o medo dele e ele pensa, eu tenho que fazer esse desejo de uma vez. Ele vai, o pessoal, eles conseguem chegar à floresta, né? E quando eles entram pra floresta, eles descobrem que cada pessoa que carrega o mapa cria um caminho diferente. É como se o mapa refletisse tudo aquilo que essas pessoas sentem. Então, tanto o caminho do gato, tanto o caminho da Kitty é muito tenebroso. E já o caminho do perito, que é sempre uma pessoa muito alegre, que é sempre muito alegre, muito positivo, é um caminho cheio, muito florido, muito cheio de... Os sacos são muito fáceis de passar. E se eles começam a passar, eles passam pelas flores e é com as flores gigantes, que é quando o perito conta a história dele. E o perito é a personificação do cachorrinho que foi maltratado. Porque ele fala, eu conto brincando, meus irmãos, meus outros sempre viviam brincando de esconde-esconde. Eles sempre tentavam dar um jeito de se livrar de mim e eu sempre voltava, eu sempre ganhava. Até que um dia eles tiveram uma ideia criativa. Eles me botaram uma meia dentro com uma pedra e me jogaram no rio. E nisso deixa a Kitty e o gato meio sem reação. Tipo, e até a gente que tá assistindo, eu a primeira vez que eu vi, eu também fiquei tipo, meu Deus. Alguém abraça esse cachorrinho, por favor. Tipo, olha aqui. Olha isso aqui. Por favor. Né, filho? Coisa horrível de fazer com um doguinho. E daí vai. O
realmente, tipo, você deveria fazer esse desejo. Ele falou, não, eu já tenho tudo que eu quero, eu tenho amigos, eu tenho isso. Minha vida, eu tô com um suéter maneiro, eu tenho tudo que eu quero. E... Ai, que horror, gente. Tadinho do perito. E eles continuam o caminho até o perito ser pego e o mapa conseguir ser roubado pela achar caixinhos dourados. Caixinhos dourados pega o mapa e daí tudo em volta já muda, né? E é ali que o gato, quando ele vai lutar, ele acaba tendo um ataque de pânico, né? Um ataque de pânico porque ele vê o lobo de novo. E nesse ataque de pânico ele sai correndo e ele fica vendo o lobo em todos os lugares. E a única pessoa que vai atrás dele, e essa cena é muito bem feita, é uma representação muito boa sobre o que é ter um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. É uma representação muito forte e para um filme infantil é até uma cena muito pesada, sabe? E quem vai atrás dele consegue acalmar ele é o perito que vai atrás dele. E ali ele conta o porquê que era Santa Coloma, né? Que ele fala que Kitty nunca vai me perdoar. E o perito fala, mas foi só um roubo que deu errado. O gato fala, não era um roubo. Era uma igreja. Uma igreja com padres convidados e a Kitty, menos eu. E a gente fica, vai, dá aquele baque, sabe? Ele ia casar com a Kitty, mas ele não teve coragem de ir ao altar e ele fugiu. Essa foi a última vez que ele viu a Kitty. Desculpa. E a gente fica, meu Deus. Que pesado. E a Kitty, quando tá procurando, escuta isso. Ela escuta o gato falando quanto ele foi covarde, quanto ele sente muito pela Kitty. Por ele ter feito aquilo. E a Kitty meio que entende o que aconteceu e ela finge ter chegado na hora e não ter escutado nada. E ela mente depois pro gato, quando eles estão ali, mente porque ela tá dizendo que ela também não foi pra Santo Colombo pro gato não se sentir tão mal. E eles continuam a viagem deles, muito tranquila. Eles continuam, né? A viagem que eles vão atrás pra pegar o mapa de novo. Eles vão, conseguem pegar o mapa de novo, conseguem derrubar o mapa outra vez. Só que acontece um pequeno imprevisto. Eu vou já pular um pouquinho. Que é descoberto caixinhos dourados, né? Depois, ela quer o mapa porque ela quer uma família. Ela quer o desejo que ela quer uma família, sendo que ela já tem a família de ursos, que cuidou dela como se fosse própria filha. Uau, né? E daí a família de urso fica meio assim, mas promete continuar a ajudar. Se é o desejo que ela quer, é o que ela vai ter. E nesse imprevisto acontece, o gato consegue pega o mapa, só que ele se separa da Kitty e do perito. E ele acaba ficando preso tipo de uma caverna cheia de cristal, ele acaba ficando preso, separado deles. E lá ele revê as suas outras vidas, suas antigas vidas, onde ele foi um herói. E ali ele vê o quão arrogante ele era. Já que às vezes começa a dizer que ele não precisa da Kitty, ele não precisa do perito, ele não precisa de nenhum dos dois. Ele não precisa de nenhum dos dois. E ele vendo aquilo, ele não entende. E daí até que o lobo aparece de novo. E o lobo começa a falar com ele e fala, eu estive lá todas as vezes. Cada uma das suas mortes eu estava lá. É ali que vem o plot twist, a gente descobre que o caçador de recompensas, na verdade, é a própria morte que foi atrás do gato de botas. E até uma das vidas dele fala, tipo, isso é trapaça. Isso é trapaça e não conta. Não conta, porque a morte foi atrás do gato de botas porque ela tava cansada. Porque ela acha de estupidez um gato ter tantas vidas e o gato não deu valor nenhuma pra nenhuma das outras vidas que ele teve. Não deu valor nenhuma. E o morte farta daquilo foi atrás pra ceifar a última vida do gato de botas. Da grande lenda arrogante. E o gato, vendo aquilo, vendo que a própria morte tá atrás dele, ele sai correndo.
Ele consegue sair da caverna com a morte atrás dele. Com a sombra da morte atrás dele. Ele ignora a Kitty, o perito, e ele vai até a estrela para fazer o desejo. Quando ele vai pra fazer o desejo, a Kitty, o perito aparece, a Kitty furiosa com ele, falando, você não mudou nada. Pode fazer esse teu pedido, eu não preciso de nada. A única coisa que eu queria era alguém que eu pudesse confiar. Esse era o pedido que eu ia fazer, e eu achei que eu tinha achado. Mas, pelo que eu tô vendo, você não mudou nada, você é a mesma pessoa de antes. E o perito não sabe o que fazer, porque ele não quer brigar com ninguém. Até que o gato fala, a própria morte está atrás de mim, né? E daí aparece todo mundo lá, aparece o Joãozão Trombeta, aparece a Caixinhos Dourados. E meio que a estrela começa a flutuar e cria uma barreira ao redor dela. Que se tu sai para fora da barreira, você morre se você sai. E meio que todo mundo meio que começa a lutar entre si. Só que daí tipo, Caixinhos Dourados quase perde o irmãozinho o urso, né? E ali eles meio que param e a morte aparece outra vez, saindo de fora, entrando pra dentro da estrela, separando o gato dos demais. E ali o gato tem um momento assim, porque. E a morte pergunta pra ele: a sua vida está passando diante dos seus olhos? E ele olha: não, apenas uma. E ele resolve lutar contra a morte, mesmo sabendo que não queria vencer a morte, porque, né, a gente sabe o contexto do que é a morte, né? Mesmo sabendo que nunca poderia vencer a morte, ele se levanta e vai lutar contra ela. Sem medo, ele vai lutar pela última vida dele que ele tem. A última vida que ele viveu, com o perito e com a Kitty do lado. A morte fica meio assim, mas eles lutam e ali ele meio que consegue, em algum momento, ele supera a morte, fazendo a mesma coisa que ela fez no início. Pega a espada. Pega. A morte vai pra cima dele, encara ele fala: você não é mais a mesma lenda. Eu vim aqui pegar uma lendazinha que se achava arrogante, que se achava imortal. Você não é mais assim. E ele sai falando: você sabe que vamos nos reencontrar outra vez, não é? E o gato, sabendo que vai, ele só fala até hasta la morte. Tipo, até breve. Até breve. A morte vai embora. Só que não terminou ainda, porque o Joãozão Trombeta volta, que ele tinha caído pra dentro da mochila da Hermione, que é aquela uma mochila, uma bolsa sem fundo, onde ele guardou várias coisas. Caiu lá pra dentro e ele comeu. E ele comeu o bolo Alto Strudel, né? Que a gente vê ali no País da Maravilha, que é o bolo que faz a gente faz crescer muito. E ele quer, porque quer que o desejo dele é ter toda a magia dos contos de fada, que ele quer dominar o mundo inteiro com as magias dos contos de fada. E ali o pessoal se une para acabar com ele, né? E eles rasgam o mapa da estrela. E ali acaba o Joãozão Trombeta, né? Eu acho que é meio desnecessário esse final com o Joãozão Trombeta, né? Porque a luta com a morte é impressionante, a luta que ele tem, que o gato tem com a morte. Sinceramente, é muito impressionante. É muito bem feitinha. A gente sente o arrepio toda vez que essa morte aparece, a gente sente o arrepio na alma, literalmente. E assim terminamos o filme com uma ceninha pós-crédito, que é eles roubando o navio e indo para tão distante, né? E é isso. O primeiro filme de Gato de Botas, pra mim, é uma nota 8, tá? Ele é bom, ele não é um dos melhores, né? Tem seus errinhos aqui pra mim, mas pra mim ele é muito bom. É um dos meus filmes de animação preferido. E esse segundo, pra mim, é uma nota 10. Assim, é uma nota 10. Por ser um fanservice? Talvez. Não, talvez. Mas pra mim é uma nota 10. Ele é muito bem feito, a história é redondinha. O vilão, porque a morte não é exatamente um vilão, né? É um antagonista. Porque a morte você não pode colocar como uma vilã, né? Mas é muito bem escrita. E saber que é o Wagner Moura que faz a voz
da morte no inglês, que eu queria que ele tivesse, seria muito bom se ele dublasse em português também, mas não deu. É muito bom, sabe? Esses foram os filmes. Se inscreve, deixa like, né? Vai nos outros canais dar uma olhadinha também, se inscrever, dar essa forcinha pra nós aí. Assistam, eu recomendo assistir esses 2 filmes, vale muito a pena, tá? Assistir eles em sequência vale muito, muito a pena, tá? E esse vídeo vai ficando por aqui. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Falou!